Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Chegamos ao fim de mais uma semana de conhecimentos, né? Hoje é sexta-feira, mas os nossos conhecimentos, mesmo hoje, não podem parar, né? Então, hoje, como é sexta-feira, nós vamos falar um pouquinho de matemática, mais precisamente da folha 3 de oficina de negócios, tá? E do nosso caderninho de história, que a gente vai estar revisando sobre alguns assuntos para que a gente possa fazer o nosso teste na semana que vem sem problema algum. Ok? Então vamos lá, vamos começar aqui com a folha 3 de oficina de negócios, tá? Que vai falar aqui sobre um assunto muito importante, né? Que é o orçamento. Pessoal, o que é o orçamento? Acompanha comigo aí. Orçamento é uma projeção de gastos feita e planejada para determinado período. Pode ser para um mês, ano ou uma década. Então, o que acontece? Você, no caso, né, as pessoas, quando fazem um orçamento, o que elas fazem? Primeiro, elas determinam o tempo, né, que elas querem poupar aquele dinheiro, que elas querem economizar mais, né? Depois, as pessoas pesquisam os melhores preços para, né, para seguir naquele determinado período que ela determinou. E aí ela escolhe a melhor opção. Então, por exemplo, se o orçamento 1 que ela fez, ela vai gastar menos, ela escolhe o orçamento 1. Geralmente as pessoas fazem 3 orçamentos, tá? E se o 2 sair mais barato, então é o 2 que eles vão optar por fazer. Se for o terceiro orçamento, é o terceiro que eles vão optar. Por quê? Porque o objetivo do orçamento é você poupar o seu dinheiro, é você economizar o seu dinheiro, tá? Você tem os mesmos serviços que você precisa com o melhor preço. Então, essa é a principal função do orçamento. Geralmente as pessoas fazem três orçamentos diferentes para poder ver qual vai ser o melhor, ok? Então vamos lá. É uma das principais formas de controle financeiro, tanto para uma família quanto para uma empresa. Então, se uma família quer gastar o seu dinheiro da melhor forma, né, e economizar mais, ou até mesmo uma empresa, né, ela deve fazer vários orçamentos, três, né, no mínimo três aí para poder estar direcionando o seu dinheiro da melhor forma possível, estar gerenciando o seu dinheiro da melhor forma possível, tá bom? E aí, na primeira questão, vocês irão pintar os retângulos que mostram os passos para fazer um bom orçamento. Será que a pessoa tem que gastar tudo sem pensar? Será que ela tem que ter disciplina e não gastar demais? Usar uma planilha para fazer um orçamento? Comprar sempre os produtos mais caros, pois são os melhores? Ter sempre em mente, né, o seu objetivo e os gastos que você tem? Ou sempre pesquisar e sempre pesquisar os melhores preços? Então, aí você vai pintar aí o que você acha, né, que seja um bom passo para você fazer um bom orçamento. Depois você vai explicar, né, o que é um orçamento. Você pode ver aqui na folhinha que a tia já colocou a definição, ou você pode explicar com as suas palavras, que esse é o objetivo da questão, tá bom? Você me dizer aqui o que você entendeu sobre orçamento, o que é o orçamento. E na terceira questão, agora responda: sua família costuma realizar orçamento de gastos? Por quê? De que maneira isso é feito? Então, por exemplo, aqui na minha casa, né, o meu marido, ele sempre pesquisa vários preços de produtos para ele poder comprar aqui para casa. Então, por exemplo, se no supermercado A tá mais barato do que no supermercado B e é o mesmo produto, ele vai no supermercado A, sabe? Se no supermercado B tá mais barato que no supermercado A, ele compra no supermercado B. Então a gente vai fazendo esse orçamento dessa forma para poder poupar o nosso dinheiro, entenderam? E você e sua família aí? Será que vocês fazem um orçamento? Será que quando vocês têm que comprar alguma coisa, vocês pesquisam antes o melhor preço? Ou compram logo de primeira? É isso que eu tinha que saber nessa última questão, tá bom? Você mora no meu coração, nunca se esqueça disso. E agora nós vamos lá para o nosso caderninho de história, que também tá bem assim, simples para a gente poder tá revisando alguns conteúdos que nós aprendemos, ok? Então nós temos lá no nosso caderninho, ó,
A identidade do povo, a identidade brasileira é formada por povos vindos de diferentes partes do mundo. Nós sabemos, né, que na época da colonização portuguesa, várias pessoas de vários países diferentes vieram para cá. Vamos lá. Mas os povos que deram origem à miscigenação do povo brasileiro foram os indígenas, os europeus e os africanos. Então esses três povos, eles foram os percussores da identidade brasileira. Foi a partir desses três povos que o povo brasileiro começou assim a se misturar, né? Indígena com portugueses, portugueses com os africanos, africanos com indígenas. E aí, né, deu origem aí ao povo brasileiro que é hoje. Claro que nós também temos influências de outros povos, mas esses três são os que, né, deram início mesmo. São os mais importantes, que estão lá na base do povo brasileiro, tá? Então vamos lá. Por isso é muito importante conhecermos sobre o jeito de viver desses povos. Vamos aprender? Então, pessoal, por que o nosso livro traz, né, o jeito de viver dos indígenas, o jeito de viver dos europeus e o jeito de viver dos africanos? Porque é importante para a gente, né, como povo brasileiro, conhecer esses povos que deram origem à nossa miscigenação, à nossa mistura de raças, né? Então, por isso. Então, vamos lá. Número 1. Ao chegarem ao Brasil, os portugueses pensaram que haviam chegado no paraíso, porque se depararam com homens e mulheres vivendo em contato direto com a natureza, né? Nus, com uma cultura totalmente diferente, né? Povos que eles nem imaginavam que existiam, rituais e também esse contato direto com a natureza. Tudo que os indígenas precisavam, eles retiravam da natureza. E aí, eu quero saber de vocês aí, quem eram esses homens e mulheres que os portugueses encontraram quando chegaram aqui? Quem eram eles? 2. Como os indígenas viviam? Fale um pouco sobre a cultura deles. Então você vai me falar aí como que eles viviam, né? Como sobreviviam, como que eles se vestiam, que tipo de cultura eles tinham, tá? Tudo no nosso livro, gente, só pesquisar lá. Questão 3. Todos os povos indígenas eram iguais? Será que existia apenas um tipo de povo indígena ou vários povos indígenas, né? Explique sua resposta. Questão 4. As cidades europeias eram bem diferentes do que são atualmente. Explique como elas eram. Então, o que vai acontecer aqui? Nós sabemos que hoje as cidades da Europa não seguem mais, né, o padrão como era antigamente, né? Então, como que elas eram antigamente? Né? Porque o que importa pra gente isso aqui na nossa disciplina de história é saber como que as cidades europeias eram, porque tá falando lá do nosso comecinho, né? Da história do nosso Brasil, do comecinho. Então é importante a gente saber como que era a Europa naquela época, ok? Então, me explica aí como que as cidades europeias eram antigamente, tá bom? E na questão 5, a sociedade europeia de antigamente dividia-se basicamente em reis e nobres, camponeses, trabalhadores e comerciantes, tá? Esses eram os povos que viviam lá na Europa antiga, tá? E que essa sociedade era dividida. Explica a diferença entre os modos de vida dos reis e nobres com a dos camponeses, trabalhadores e comerciantes. Então você vai fazer aí tipo um paralelo, né? Comparando a vida dos reis e nobres, né, com a dos camponeses, trabalhadores e comerciantes. Tudo no nosso livro. Questão 6. Dos três povos que estamos estudando, com certeza o mais sofrido foi o africano. Foram escravizados à força por muito tempo. De onde esses povos eram trazidos e para onde eles iam? Pessoal, aí a gente tem que pensar, né? O povo africano, ele foi, né? Eles foram escravizados durante muito tempo. Então, com certeza, eles foram mais sofridos. Porque eles eram trazidos à força, separados de seus filhos, da sua família. Muitas vezes, cada um ia para um lugar, e aí, diferente, para trabalhar. E aí, sofriam muito, né? Fora os castigos. Então, e aí você vai me dizer, né, de onde que esses povos eram trazidos e para onde que eles iam para trabalhar, né, à força. E aí, na questão 7, você vai me explicar como era a viagem dos africanos do seu lugar de origem até o Brasil. Então, e aí?
Como que era essa viagem? Era tranquila? Era confortável, né? Aí, ou não, eles vinham como, né? Em que local eles vinham? Enfim, explica aí como que era a viagem dos africanos até o Brasil. E a questão 8. Os quilombos eram uma forma de resistência dos escravos, nós sabemos disso. Explique por quê. Então, aí você vai falar um pouquinho sobre os quilombos, para que eles eram criados, né? E com qual objetivo. Ok, pessoal? Então, meus amores, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não tenham dúvidas, tá? E ó, não se esqueça de mandar a sua foto aí bem bonita com a festa junina. Eu já tô recebendo, tô adorando. Só tenho alunos modelos, eu só quero ver a sua, hein? Tô esperando, tá bom? Meus amores, um excelente final de semana para vocês, tá? Beijão no coração e até segunda.